Vamos agora falar sobre esse dia. Lembrando, estamos gravando esse áudio no dia 7 de março de 2026, Dia Internacional das Mulheres. A origem. Vamos ver alguma coisa interessante, né, nesse dia. O Dia Internacional da Mulher. Algo que chama atenção, né? É, assim, hoje, várias igrejas, né? Hoje é sábado, né? Sábado 7 de março de 2026. Muitas igrejas fizeram, né? Porque amanhã é o dia, né? O Dia Internacional da Mulher, vamos olhar aqui direto da internet, direto. Surgiu no início do século XX, a partir de movimentos operários. Lembre essas palavras. Movimentos operários. De mulheres da Europa e dos Estados Unidos. Reivindicando melhores condições de trabalho, salários justos e direito ao voto. As mulheres não votavam, ok? O marco definitivo foi, olha só quem foi que causa tudo isso. O marco, vou colocar maior aqui. O marco definitivo foi a greve de tecelãs. Tecelãs, aqueles que tecem, né? Sei, com lã, com seda, fazem, né, para fazer tecidos. A greve de tecelãs na Rússia. Que dia? Em 8 de março de 1917, que impulsionou a Revolução Russa. Vocês sabiam disso aí? Você sabe o que é a Revolução Russa? A Revolução Comunista, que matou milhões e milhões de pessoas, inclusive crentes, que tirou a Bíblia do povo. A Revolução Russa é uma revolução marxista-leninista. O marxismo-leninismo. O que estava detrás de tudo isso? Olha, eu não estou aqui para fazer um julgamento pessoal. Eu estou lendo e eu, como cristão, eu tenho que saber por que o mundo celebra tal dia. Tenho que ver na fundo. E eu fiz somente uma pequena pesquisa, muito, né, muito leve. Mas você pode aprofundar mais. Eu só vou dar uma isca para você. Só o início. Aí vocês, né, pesquisem sobre a Revolução Russa, pesquisem sobre Vladimir Ivanovich Lenin, pesquise. Pesquise sobre Stalin, pesquise sobre Karl Marx, e pesquisa sobre essa mulher que você vai ouvir talvez pela primeira vez. Ninguém sabe que a fundadora, a principal autora do Dia Internacional da Mulher. Quem é essa mulher? Quem é? Que as igrejas hoje, praticamente todas elas, né, tá celebrando. Que fique bem claro que eu não sou machista, nem anti-mulher, anti-tal, não sou nada disso. Até porque a pessoa mais influente na Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma mulher. O nome dela é Ellen Gold White. Ellen White. É uma mulher. Então a igreja não é machista, eu não sou machista. Eu amo a minha esposa, honro ela, mesmo com minhas falhas, meus erros, ela também tem. Honro ela, eu não maltrato ela. E a primeira pessoa que pregou que Jesus ressuscitou foi uma mulher corajosa. Amém, aleluia. Eu não sou contra as mulheres. Mas quando o mundo colocou uma data, eu quero saber por quê. Quem foi que colocou? Porque a Bíblia diz que o mundo, desculpa que estou com gripe, estou falando bem, mas eu acho que você está entendendo. Fazer o máximo esforço para poder passar o estudo. A Bíblia diz que o mundo jaz no inimigo. Então, quando tu vê que todo mundo, o mundo
Começar a venerar essas coisas, pesquise. Faz o teu dever. Faz o teu dever, porque o mundo não celebra o sábado. Não diz que o sábado é o dia do Senhor. Aliás, eles estão contra, eles colocam domingo. O dia que o Senhor colocou a sua aprovação, o mundo rejeita. Então, por que eu vou automaticamente, porque eu, como cristão adventista, automaticamente eu vou estar abraçando os dias do mundo sem questionar, sem pesquisar? Eu tenho que pesquisar. Então, o marco definitivo foi a greve de Teselos, na Rússia, em 8 de março de 1917, que impulsionou a Revolução Russa, a coisa mais horrorosa do século XX, a Revolução Russa, que a maior parte desses revolucionários eram praticamente todos judeus, né? Acho que um ou dois não foram. Eram praticamente todos judeus, judeus mesmo, judeus. Pesquise sobre Lenin. Lenin foi um judeu também. Lenin e os outros, né? Que, que orquestraram a Revolução Russa, que fizeram as barbaridades. Oh, misericórdia, meu Deus. As barbaridades da Revolução Russa. Então, aqui você vê esse movimento de greves operários que Eredward está contra, várias citações de Eredward estava contra dessas greves, desses movimentos sindicalistas, operários, unionistas, era contra. Ela viva, ela estava dizendo que não é para se colocar desses movimentos de greves operários, movimentos operários, que causaram um monte de confusão na Europa e nos Estados Unidos. Ela não diz que não, isso é Satanás que estava detrás disso aí. Se você quiser, pegue o aplicativo, coloca no aplicativo, coloca sindicatos e depois coloca greves operárias, coloca movimento operários, coloca ali operários, busque ali. Eu fiz uma pesquisa antes de entrar aqui. Ela não estava de acordo. Das greves, são essas coisas que, desde ali que surgiu o movimento de 8 de março, o movimento de 8 de março, que preparou a Revolução Russa. É. Proposta internacional. A ativista alemã Clara Zetkin, lembra desse nome, que ninguém fala esse nome para ti, mas tem que lembrar. Você não pode estar engolindo as coisas do mundo sem pesquisar a fonte. E no mundo tem duas fontes: a fonte de Deus, fonte da luz, fonte da verdade, e a outra, todo o contrário. Contrária, oposta. A fonte de Satanás. E essa mulher não era da fonte de Deus. E foi ela, tá? Ela. A Clara Zetkin, uma das maiores, a principal autora desse dia, propôs, em uma conferência em Copenhague, a criação de um dia internacional para promover a igualdade de direitos das mulheres. Palavras bonitas. Eu estou a favor. Sim, tem que ter. As mulheres votarem, etc. Mas quem eram essas pessoas? Que mais? Greves da Rússia de 1917, 8 de março de 1917, de 8 de março de 1917, que lá no calendário antigo lá, deles lá, calendário juliano, né? Que era 23 de fevereiro, mulheres trabalhadoras tecelãs de Petrogrado entraram em greve, protestando contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, sendo o marco inicial para a revolução no país. Mas quem foi essa mulher que, né, que fez esse movimento? Quem foi ela? Wikipedia diz quem foi ela. Vamos lá. Vamos ver quem foi essa mulher. Essa aqui que está na frente de vocês, essa é a Clara Zetkin. Zetkin, alemã. Clara Zetkin, ela aqui, ó.
Era a serva de Deus ou o agente de Lúcifer? Eu não vou dizer nem sim nem não, mas vamos ver. Clara Josephine Zetkin, em alemão, pronunciada com Zetkin. Aham, nasceu em Vidor, Ilustração e tal, falecida e tal, faleceu na União Soviética no dia 20 de junho de 1973, foi uma professora, jornalista, político, olha assim, política marxista alemã. Sabe o que é marxista? Do marxismo, que Deus não existe, não existe essa questão de religião, não, isso é religião, não tem nada a ver, isso é uma invenção dos homens, Deus é uma invenção do homem e tal, era marxista, tá. E que mais? Uma figura histórica do feminismo. Uma vez eu passei para vocês o que o feminismo fez com as mulheres, faz uns 2 anos atrás, acho que já passou o áudio, fiz uma pregação sobre o feminismo, né. Feminismo não é bíblico, viu? Não é bíblico. Então, ó, está Clara aqui, Clara Zetkin, tá lá em cima, né, de lado aqui, ó. Clara Zetkin, a autora, né? Uma figura histórica do feminismo. Quase ninguém fala dele. Mas era quê? Comunista marxista. Aí sim. Foi uma das fundadoras e dirigentes do Socorro Vermelho Internacional. Sabe o que é Socorro Vermelho Internacional? Vamos ver o que diz aqui. Socorro Vermelho Internacional, o que é? O Socorro Vermelho Internacional era uma organização internacional de serviços sociais estabelecida pela Internacional Comunista. A organização foi criada em 1922 para funcionar como a Cruz Vermelha. A cruz, que é cristão, mas existe os cristãos, mas eles não podemos dar, não. De que cruz? Tem que tirar isso aí. Colocar Socorro Vermelho Internacional, que é da Internacional Comunista. Não há Deus, nada disso, mas quando Satanás diz que não há Deus, ele mesmo se torna o Deus dessas pessoas. Ele se torna o Deus automaticamente. Fornecendo, olha só, fornecendo ajuda material e moral aos prisioneiros políticos radicais, aqueles radicais mesmo que vêm para quebrar tudo, os comunistas radicais. Ela foi fundadora, uma das fundadoras do Socorro Vermelho Internacional. O que ela fez? Olha, apesar das leis anticomunistas vigentes na Alemanha, Clara Zetkin, que adotou o nome do seu companheiro, Ossip Zetkin, embora eles jamais tivessem se casado. Então, ele se casou, lógico, não é normal, porque não há Deus, né? A Bíblia mesmo promoveu o casamento, para dizer que se juntou com o companheiro dela, né, e depois nunca se casou mesmo. Ficou assim mesmo. É assim mesmo que só é matéria, né? É matéria, é o materialismo, né? Para que casar? Né? Foi só casar, não. Participa clandestinamente da difusão do jornal do SPD, Der Socialist Demokrat. Ossip é preso juntamente com August Bebel e Wilhelm Bick, esse é o alemão, como era russo, é expulso da Alemanha em 1880. A própria Clara também seria expulsa da Saxônia pouco depois, refugiando-se em Zurique. O casal se reencontraria em Paris em 1882, passando a residir na capital francesa. Quando Zetkin se torna secretário do primeiro movimento trabalhadoras imigrados de Paris, majoritariamente composto de russos e rumenos, Clara se tornou correspondente da Social-Democrate. Nessa época, o casal Zetkin encontra-se com Louis Michel, Jules Guesdis, Laura Max. Quem é Laura Max? Olha só quem é essa aqui, ó, Laura Max. Todas elas fundando o Dia Internacional das Mulheres. É isso aqui. Laura Max, que era a segunda filha de Karl Marx. O que vocês acham disso aí? E Jenny von Westphalen. Essa aqui é Laura Max, a bigona de Clara Zetkin. E essa Laura Max, lógico, é a filha do cara lá, né?
do fundador do comunismo, né? Karl Marx. O que vocês acham, né, irmãos? É. Interessante, né? Interessante, né? Paulo Lafarge. Quem é esse Paulo Lafarge? Só passar o dedo aí, esse Paulo Lafarge. Quem é esse aí? Revolucionário, jornalista, socialista, franco-cubano, escritor e ativista político. Esse é até franco-cubano, né? E tem sangue cubano. Paul Lafarge. Lafargue. Lafargue. Olha só. Todo socialista, né? Comunista, né? E são eles, né, irmãos? Eles, né, que nós estamos seguindo, né? É. Continuando, falando ainda da principal fundadora do Dia Internacional das Mulheres, juntamente com todos os outros marxistas, comunistas, socialistas, contra tudo o que se chama Deus e que se adora. Eles. Em 1889, violentas greves ocorrem em toda a Alemanha. Em 1890, as leis antissocialistas são abolidas. Em 1891, pouco depois da morte do marido, Clara Zetkin volta à Alemanha e cria, em 1892, o jornal Die Gleichheit, a igualdade, do qual ela seria reitora-chefe. O jornal será publicado até 1917. Die Gleichheit será um instrumento de educação popular das mulheres trabalhadoras e de informação sobre as suas condições de trabalho, estruturando um importante movimento social-democrata feminino. Essa é a Clara. Tá? Olha, ele vai criar. Criação do Dia Internacional da Mulher. Em 1910, né, dia 26 de agosto, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, disse comunistas, né? Termos similares, realizada na Casa do Povo de Folkets, em Copenhague, Clara Zetkin propôs com Alexandra Kollontai. Quem que é a Alexandra Kollontai? Vamos ver quem é essa mulher. Vamos ver quem é essa mulher. Alexandra aqui. Aqui é a Alexandra aqui. Alexandra Mikhailova. Perdão. Mikhailovna Kollontai. Nascida Alexandra Mikhailovna Domontovich. Foi uma política, escritora e diplomata russa, foi líder revolucionária teórica do feminismo marxista. Feminismo marxista. Ah, meu Deus do céu. E aí, vocês, irmãs, vocês se identificam com essas fundadoras? Seja sincera. Seja sincera. Você se identifica como um líder marxista, comunista, feminista que criou o dia? Você pode dizer, não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, você é extremista. Não, aqui, Alexandra Mikhailovna Domontovich foi uma política, escritora, diplomata russa, foi líder revolucionária, teórica do feminismo marxista, membro do partido bolchevique e militante ativa durante a Revolução Francesa, durante a Revolução Russa. Por isso, o negócio lá do Dia Internacional das Mulheres, que todo isso foi todo e a Revolução Russa, que é uma revolução bárbara, uma das piores barbáries do início do século XX. Vai, leia. Faça seu dever de ler. Veja o que a Revolução Russa fez com a Rússia. E foram essas mulheres que fundaram, que criaram o Dia Internacional das Mulheres. Clara Zetkin. Aqui está a assinatura dela, viu? Está aqui, nada inventado, viu?
Muito bem, Clara Zetkin propôs com Alessandra Kollontai a criação do Dia Internacional da Mulher como uma jornada anual de manifestação pelo direito de voto para as mulheres, pela igualdade dos sexos e pelo socialismo. É um pacote. É tudo um pacote. Tem que colocar o socialismo, o marxismo dentro. Essa foi a ideia original. Então, eu fico assim, eu fico pasmo, né? As igrejas celebrando uma coisa dessa, né? Porque eles vão pela moda, né? Todo mundo faz, então vamos fazer também, né? Lembrando que eu não sou anti-mulher, sou casado, amo minhas filhas, amo minha mãe, amo minha irmã, nunca maltratei nenhuma mulher, bater e desprezar, nunca. E pela graça de Deus, Deus vai me manter nesse caminho, para nunca maltratar, nem bater, nem falar mal das mulheres. Mas quando o mundo começa a falar de um assunto e promover um assunto, quando esse mesmo mundo nunca promove a verdade de Deus, eu fico com o pé atrás. E assim eu digo, deixa eu ver o que está nos bastidores. Deixa eu ver como que surgiu isso ali. O que diz Daniel? O conhecimento ia aumentar. Agora o conhecimento está contigo, está no teu celular, está no teu computador. Pesquise. Colocar Carla Zetkin. Coloca Alexandra Kolonai. Vai colocar ali. Vai buscar aí. Tá, o movimento ali tinha que ver com o socialismo, feminismo. E aí, dentro disso aí, eles botaram outras coisas que iam atrair as mulheres, lógico, né? Tem que votar, tem que ter o mesmo salário, e eu que sim, porque se a mulher faz o mesmo trabalho do homem, por que tu vai pagar o homem mais e a mulher menos, se eles estão fazendo o mesmo trabalho? Por que essa discriminação, que não é bíblica? Por que essa injustiça? E a mulher estava trabalhando, fazendo a mesma coisa, e o homem vai cobrar mais e a mulher menos? Fazendo o mesmo trabalho, o mesmo tempo, a mesma carga horária, porque o homem tem que pagar mais, e a mulher não. Isso não é bíblico. Mas agora, dentro disso, eles colocam um monte de coisa, né? Coisas de Satanás aí. É um pacote. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi comemorado em 19 de março de 1911. Posteriormente, a comemoração passaria a ocorrer no dia 8 de março, por causa da greve lá das russas lá, né? Que elas mesmas provocariam depois o, o, a Revolução Russa. Continuando aqui. Depois de ter sido membro da ala esquerda, ainda lá clara, né? Do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, até 1917, juntou-se ao Partido Social Democrata Independente da Alemanha, afiliando-se corrente revolucionária representada pela Liga Spartacus, de cuja criação em 1915 Clara participou com Rosa Luxemburgo. Quem é essa Rosa Luxemburgo? Deixa eu ver quem é essa. Rosa Luxemburgo, está aqui. A Rosa Luxemburgo. Foi uma filósofa e comunista, marxista, polonesa alemã, todo marxista. Socialista, marxista. Agora, eu quero que... Aqui nós temos aqui uma irmã que chama Rosa Maria, que é carinhosamente Rosinha. A irmã Rosinha, você se identifica com essas mulheres aí? Marxistas, socialistas, comunistas, greves, apoiando a terrível Revolução Russa. Eu creio que a nossa amada irmã Rosinha não vai se identificar. Eu creio que não, né? Creio que não, porque é uma santa serva de Deus. Nada a ver com essa Rosa aqui. Então, a Rosa Luxemburgo foi uma filósofa e como economista, marxista, alemã, polonesa alemã. Tornou-se mundialmente conhecida pela militância revolucionária ligada à social-democracia da Polônia e ao Partido Social-Democrata da Alemanha e ao Partido Social tal. Todo social, sabe? Social tem a ver com... E que mais?
Esse Karl, outro, né? Socialista, todos, socialista, socialista, socialista. A Liga Spartacus daria origem durante a Revolução Alemã de 1819 ao Partido Comunista da Alemanha. Olha só, ela fundou, né, o partido ali, né? Partido Comunista, né? Uau! Pelo qual Carla Zetsky seria eleita deputada da Reichstag durante a República de Weimar. A República de Weimar, de 1919 até 1983, quando veio o Hitler, já vai tomar conta e vai colocar o nazismo, né? Vai sair de uma coisa que era ruim para uma coisa pior. Como membro da Liga, Zetkin participou de numerosas ações pacifistas, o que lhe rendeu várias detenções, finalmente a prisão. Dessas ações, destaca-se a organização de uma conferência da Internacional Socialista de Mulheres, realizada em Berna, tal, enfim. É isso mesmo. Tá? Ela vai receber a medalha de comunismo lá, de Lenin e tal, enfim, ela vai. É isso aí, irmãos. Cuidado com as datas do mundo. Cuidado com as datas do mundo. O mundo jaz o maligno. O mundo nunca celebra sábado. Nunca diz, sábado é o santo dia do Senhor. Embora logo no início da Bíblia, você vê que Deus descansou e santificou o sábado. E é um dos mandamentos. Mas as datas deles, vindo das forças das trevas, aí sim, exaltam, né? Exalta, exalta. E as igrejas entram na carrada. Entra na mesma, na mesma euforia, né? Como Natal e tudo, né? Tudo demais, né? E aí, o que você vai fazer? Será que essa mensagem é contra as mulheres? Claro que não. A mulher mais influente da igreja adventista é Ellen White. A pessoa mais influente da igreja é uma mulher. Não, Deus não é machista. E a primeira pessoa que pregou o evangelho, quem foi? Que diz que Jesus ressuscitou, que foi lá anunciar que ele ressuscitou. Não foi um homem, foi uma mulher corajosa. Mas cuidado, amados irmãos, cuidado. Datas do mundo, cuidado. Pesquise antes de começar a celebrar. Eu mesmo não vou dizer nada de Feliz Dia das Mulheres amanhã. Eu não vou falar isso. Mas quem quiser falar, pode falar. Eu não vou dar nenhuma homenagem a Clara Zetkin, a Laura Luxemburgo, aos comunistas, marxistas, grevistas, que faziam muita bagunça lá no tempo deles e se passaram como anti-Deus, anticristão, anti-Bíblia, anti-Jesus. E hoje são veneradas como heróis. Não são heróis. Aliás, são, mas não são heróis de Deus. São heróis do outro lado. Heróis do outro lado. Que Deus vos abençoe ricamente. Ricamente. Siga a Bíblia. Aliás, Jeremias diz que não devemos seguir os costumes dos pagãos. E esses caras são claramente pagãos declarados. Comunismo, socialismo, marxismo, leninismo. Eles claramente feminismo. Pesquisa agora sobre o movimento feminista. Que Deus abençoe, amados irmãos. No mesmo mundo, eu finalizo com o texto da Bíblia. Em João, a primeira epístola de João. Vocês acham que é brincadeira, né, irmãos? Satanás não brinca, não, irmãos. Nós que brincamos de ser crente, brincamos a Bíblia na mão e ele rindo da nossa cara. E não vai mais rir da minha cara. Não vai mais rir da minha cara. Em nome de Jesus. Eu não falo isso confiando em mim mesmo, não. Eu não falo isso confiando em mim mesmo. Em nome de Jesus, ele não vai estar rindo da minha cara. Zombando da minha cara. E rindo de mim diante dos anjos. Ah, esse cara aí, ó.
Esse dia eu que coloquei aí através das meus agentes. Eu botei esse dia lá, em nome de Jesus. Eram todos meus. Eram todos meus. Meus agentes. Tudinho. Que diz a Bíblia, para finalizar? 1 de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Ainda bem que temos a Bíblia. Ainda bem que nós não vamos andar no conselhos dos ímpios, no conselho de pessoas que inventam datas, não nem sabem nada dessas origens e você fica observando como se fossem coisas de Deus. Na hora que ele estava inventando, a serva do Senhor estava viva. Por que ela condenava essas greves? Busque ali, coloca greves lá no aplicativo dele Android. Ou coloca aí, você mesmo, busque. Coloca greves aí, ver se ela estava de acordo com esses movimentos de greve, socialismo, um monte de coisa aí. Claro que não, né? Sindicalismo, nada disso. Estava contra. Então por que nós vamos apoiar essas coisas? Por que vamos apoiar? Não podemos apoiar. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Com essas palavras, vamos fazer oração a Deus e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e agradecido, adorado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela mensagem de hoje. Obrigado, 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 Pai. A nossa infinita gratidão. Obrigado pelos profetas, teus santos profetas, que profetizaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. De maneira que as profecias que nós estudamos são válidas para o nosso tempo também. E são profecias para o grande e terrível dia do Senhor, para o tempo final. Haverá uma guerra, sim, Senhor. Mas haverá um grande, glorioso e espetacular livramento, não somente para os 144 mil, mas também para todos os teus servos da reta final que vão se posicionar contra o mundo e seus prazeres, contra o decreto dominical, contra as coisas deste mundo e se colocar ao lado de Jesus, ser selados, ser salvos e protegidos durante o grande e terrível dia do Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e nos livre do mal, nos livre das garras de Satanás, nos livre das suas tentações e nos dê força e poder para viver na tua santa presença. Que o Senhor Deus nos abençoe, abençoe as famílias aqui representadas e aqueles que estarão ouvindo esse áudio, essa mensagem, que o Senhor possa derramar as tuas ricas bênçãos sobre todos nós. Obrigado, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.